Olá, amigo. Olá, amiga. Tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Gafa, professor e coach de inglês, e vou mostrar para vocês hoje como nós vamos formar frases corretas em inglês para sempre, tá certo? Essa é a primeira parte do meu aulão, do aulão do Gafa. E eu estou muito feliz e quero agradecer muito por você estar aqui assistindo. E começamos então de forma sempre bem objetiva, tá? A mostrar como nós vamos fazer isso. Em primeiro lugar, deixa eu mostrar essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha, ela passa para a gente a noção de que nós temos o inglês como um sistema, como um joguinho de encaixe, tá? E essas coresinhas aqui você já vai entender porque que eu estou mostrando. Afinal de contas, nós vamos ver o inglês de uma forma como você nunca viu. Eu prometo isso até o final, tá bom? Vamos começar? Então é o seguinte, ó. A gente primeiro passa para mostrar a ordem de como as palavras aparecem na língua inglesa, tá? Elas aparecem começando por um sujeito, depois chega um verbo, e se esse verbo tiver um objeto, esse objeto vai aparecer logo depois dele, tá? Aquela história de verbo transitivo e intransitivo, mas isso não nos interessa nesse momento. O inglês funciona como o português, sujeito, verbo, objeto. E aqui um exemplo que eu tenho, I am teacher. A, sujeito, né? Eu. Am, o verbo do verbo ser estar, eu sou, e teacher, que é o objeto do que eu sou, o professor, tá? Então tá aqui para mostrar, e os exemplos aqui vão estar todos em coloridinho, por quê? Para que você possa acompanhar então a cor que vai se repetir ao longo de todos os slides, até que você perceba a posição de cada elemento do nosso joguinho que é a língua inglesa. Você vai entender já já. Vamos adiante? Então, de novo, em inglês tem a ordem direta com sujeito, verbo e objeto. Aliás, no inglês, o sujeito ele tem que estar sempre presente, diferente um pouco de como nós fazemos na língua portuguesa, tá bom? Vamos lá adiante? Então, olha só, vamos para as pecinhas do nosso jogo. Aqui nós temos os sujeitos, que também nós chamamos de pronomes. É o nome dele, tá? O nome deles. Não importa tanto saber o nome das coisas, mas sim saber como usá-los. E a gente começa com I, que sou eu, you, que é você, he, que é ele, she, que é ela, o it, que é usado para um animal, ou para um animal que a gente não define o sexo, né? Ou para um objeto qualquer, o we, que somos nós, you, que é igual o youzinho lá de cima, que são vocês, e they, que são eles, os animais, os objetos ou as pessoas, o que seja, tá bom? Veja, eu sei que você já sabe disso, mas eu preciso mostrar essas pecinhas para que a gente possa perceber como elas se encaixam umas nas outras, tá legal? Então esses são os sujeitos. De novo, vamos comigo? Até porque a pronúncia é importante também, tá? Eu tenho I, you, he, she, it, we, you, they. Eu, você, ele, ela, o animal objeto, ele, né, o it, nós, vocês e eles. Vamos para a segunda parte das nossas pecinhas? Olha só. Agora nós temos os verbos. E os verbos em inglês são um capítulo especial, já que o inglês é uma língua verbal. Então é completamente centrado nos verbos. Diferente um pouco da língua portuguesa, que é uma chamada língua nominal, que é muito centrada nos substantivos. Os verbos no inglês a gente encontra de duas formas. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Mas como é que a gente sabe diferenciá-los? Vamos observar o seguinte aqui, ó. Eu tenho como exemplos de verbo regular que vão aparecer em verdinho a partir de agora para nós, tá? Antes ali os pronomes apareceram em vermelho e os verbinhos vão aparecer em verde. Então, nós temos aqui o verbo love, o verbo like, o verbo kiss e o verbo study. Ou seja, amar, gostar, beijar e estudar, tá? Os exemplos aqui são simples, que é para você realmente entender, tudo bem? Mesmo que você já conheça, então segue comigo aqui. Agora vamos ver o seguinte, eu tenho os verbos irregulares, make, write, speak e drink. Make, write, speak e drink. O verbo fazer, de produzir alguma coisa, o verbo write, de escrever, o verbo speak, de falar, falar uma língua, por exemplo, e o verbo drink, de beber. Até aqui a gente não tem como saber qual deles é regular e qual é irregular. Como é que a gente vai saber? A partir deles conjugados no seu passado, porque os verbos regulares vão ter a regularidade de receber um ed no final, ou simplesmente um dzinho, quando o verbo terminar na letra E. Por isso eu tenho love, loved, like, liked, kiss, kissed, study, studied. Aqui fica só uma observação. Cuidado ao pronunciar esse ed, tá bom? Ele nunca vai ser um som aberto de ed. Pelo contrário, ele vai ser simplesmente um som fechadinho, tá na pontinha da língua. Então, love, loved, like, liked, kiss, kissed, stud, studied. Tá bom? E os verbos irregulares, por sua vez, eles têm a irregularidade de ter formas no passado diferentes entre a forma do início, né, que é a formazinha do infinitivo, com a forma que vem no passado. Então, se no infinitivo o nome do verbo eu tenho make, no passado dele eu tenho made. Se no infinitivo eu tenho write, no passado eu tenho wrote. Se no infinitivo eu tenho speak, eu tenho spoke.
e drink, drank. Então, de novo, make, made, write, wrote, speak, spoke e drink, drank. Então, essa é uma grande divisão dos verbos no inglês que a gente tem que saber. Mas você vai perguntar, como é que eu sei quando o verbo é regular ou irregular? Bom, primeiro que a gente não tem como saber de antemão. O que eu posso garantir para você é que todos os verbos que são parecidos, assim como o verbo study que está colocado ali, parecidos com a língua portuguesa, eles têm uma raiz latina. Então, eu consigo prever que o passado deles vai ser em ed. Isso sim, de novo, então, todos os verbos que tiverem uma semelhança com o português vão ser verbos regulares, tá bom? E isso assim ajuda um pouquinho, mas a gente tem que cair inevitavelmente nas listas dos verbos, tá? Que você deve conhecer e deve estar bem chateado de saber, mas que a gente precisa delas sim, muito, muito. Vamos adiante então? Então, nossa pecinha agora aqui foi na corzinha verde, tá bom? Vamos passar para a próxima pecinha? Agora vem os objetos, tá? Que são os substantivos, tá? Os objetos, os substantivos. A gente começa com friends, que são os amigos, apple, que é a maçã, a girl, uma garota, English, que é o inglês, cakes, que são os bolos, letters, que são as letras, Spanish, que é a língua espanhola, ou espanhol, e beer, que é a cerveja. Vamos de novo, então, para a pronúncia. Friends, apple, a girl, English, cakes, letters, Spanish and beer. Esses são os objetos que vão, a partir de agora, aparecer para nós em azul, até o finalzinho, para a gente encaixar nossas pecinhas e formar frases corretas em inglês. Vamos adiante? Tem mais coisa ainda, ó. Agora, a gente vai ver os adjetivos. O que é um adjetivo mesmo? É aquela palavrinha que qualifica, tá? Que explica como aquela coisa que vem depois, aquele substantivo que vem depois dela tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, como good, que é bom, green, que é verde, beautiful, que é bonito, American, que é americano, tasty, que é saboroso, long, que é longo, bad, que é mal, e cold, que é frio. Vamos de novo? Good, green, beautiful, American, tasty, long, bad and cold. Bom, aqui vimos as pecinhas em amarelo, adjetivos, tá legal? Vamos para mais uma pecinha agora, a última delas, tá? Que é a pecinha chamada advérbio. Como o nome já fala, o advérbio, ele é o parceiro do verbo, tá? Ele tem que estar sempre junto com o verbo. E por essa razão, então, o advérbio é que vai explicar como o verbo vai funcionar. Se o adjetivo explica como o substantivo é, o advérbio explica a intensidade, o modo de como o verbo é, tá bom? E aqui eu tenho very much, que é muito, probably, que é provavelmente, aliás, as palavrinhas terminadas em ly em inglês vão ter quase que sempre a terminação mente, tá bom? Então, de novo, probably, provavelmente, dá para ler tranquilamente, very, que é muito, often, cuidado com a pronúncia, often, que é frequentemente, always, que é sempre, sometimes, que é de vez em quando, so, que é muito, e never, que é nunca. Então, pronúncia de novo, very much, probably, very, often, always, sometimes, so e never. Agora a gente vai então começar a montar essas frasezinhas juntos. Quer ver? Saca só. Detalhe, se você gostar dessa aula, por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo com quem você gosta, e se ainda não tiver feito, inscreva-se e favorite o canal. Você vai estar me ajudando bastante, tá? Assim como eu quero ajudar você. Seja generoso, seja generosa, tá bom? Muito obrigado por isso. Vamos adiante? Olha só então. Agora aqui, ó, eu tenho a frasezinha montada. Então, veja bem, as partezinhas em vermelho são os pronomes, tá lembrado? O sujeito. As partezinhas em verde são os verbos que estão misturados aqui entre regulares e irregulares. E a parte azulzinha são os substantivos, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho o sujeito seguido pelo verbo e depois o objeto, conforme a gente viu que é a ordem direta. Tá lembrado disso? Tá aqui, então todos os exemplos estão colocados aqui. Então estamos começando com uma frasezinha pequenininha. Quando eu digo I love friends, eu amo amigos. I love friends. You like apple. You like apple. Você gosta de maçã. He kissed a girl. He kissed a girl. Ele beijou uma garota. She studies English. Por que esse S aqui, esse I e S, se era para terminar em Y e tudo mais? Porque quando nós conjugamos um verbo no presente,
no inglês, esse verbo vai receber um Szinho, ou seja, esse Szinho no verbo, quando a gente conjuga na terceira pessoa do singular, he, she, it, ele é uma marca de singular e não de plural. E isso nos confunde um pouco quando a gente faz uma relação com o português. Mas vamos lá, she studies English, tudo bem? Aqui de novo, it makes cakes, tá? Ou seja, ela estuda inglês e it makes cakes, ou seja, o padeiro, a padaria, aliás, it, né, a padaria, faz bolos, it makes cakes, tá ali o Szinho junto do verbo make, tá certo? Para he, she, it. We wrote letters, nós escrevemos no passado cartas. You speak Spanish, vocês falam espanhol. E perceba que o you aqui de baixo, ele é igualzinho ao you lá de cima. Ah, mas como é que eu vou diferenciar então um do outro? Pelo contexto, amigo, pelo contexto. Isoladamente você não consegue diferenciar, já que os pronomes são iguais e os verbos são conjugados da mesma forma, tá? E aqui então, they drink beer, eles bebem cerveja, tá? Então, para a pronúncia, I love friends, you like apple, he kissed a girl, she studies English, it makes cakes, we wrote letters, you speak Spanish e they drink beer. Observe que até aqui a frase está simplinha e curtinha. Nós vamos ampliá-la agora no próximo quadro. Saca só. Aqui eu tenho colocando o adjetivo. E um detalhe, o adjetivo, a qualidade do substantivo vem sempre antes dele, tá? Isso é diferente do português e nos confunde um pouquinho. Mas vamos lá então para os exemplos. Primeiro na pronúncia, e tenta repetir comigo, buscando ter um ritmo e uma pronúncia semelhante à minha para ficar direitinho, pode ser? Então olha lá, ó. I love good friends. Eu amo bons amigos. You like green apple. Você gosta de maçã verde. He kissed a beautiful girl. Ele beijou uma garota bonita. She studies American English. Ela estuda inglês americano, não é o inglês britânico. It makes tasty cakes. It, a padaria que eu estou me referindo, por exemplo, faz bolos saborosos, tasty cakes. We wrote long letters. Nós escrevemos cartas longas. We wrote long letters. You speak bad English. O Spanish, aliás. You speak bad Spanish. Vocês falam espanhol meio ruinzinho, certo? E para fechar, they drink cold beer. Eles bebem cerveja gelada. Então observa como a nossa frase cresceu e nós temos em vermelhinho, lembrando, o sujeito, em verde o verbo, depois então o adjetivo sempre antecedendo o substantivo, certo? Vamos fazer uma frase ainda um pouco maior? Estamos chegando no final. Fica comigo aqui até o finalzinho. Olha só, uma frase maior agora então, colocando os advérbios. E aqui você vai perceber pela corzinha que os advérbios vão variar um pouco, sim, de colocação, de onde eles ficam, certo? Local na frase, na sentença. Mas vamos observar então, vamos de novo, juntos, ler cada frase. I love good friends very much. Eu amo bons amigos demais. Certo? You probably like green apple. Você provavelmente gosta de maçã verde. He kissed a very beautiful girl. Ele beijou uma garota muito bonita. She often studies American English. Ela frequentemente estuda inglês americano. It always makes tasty cakes. Então a padaria lá, it, né, sempre faz bolos saborosos. We wrote long letters sometimes. Nós escrevemos cartas longas de vez em quando. Escrevemos no passado, não esquecendo, né? We wrote long letters sometimes. You speak so bad Spanish. Vocês falam inglês muito ruim. E para fechar, they never drink cold beer. Eles nunca bebem cerveja gelada. Ok? Você gostou? Se você está assistindo esse vídeo, deixa eu dizer uma coisa muito importante antes de terminar. Esse vídeo é o primeiro de uma série de 4 que vão estar no ar nos próximos dias. E se você também está vendo esse vídeo, significa dizer que você ainda pode encontrar vagas para estudar comigo, caso você queira, com um preço super especial. Basta acessar o sitezinho Eduardo Gaffa que está aí embaixo e falar comigo, tá bom? Thank you so much. God bless you. See you next video. Bye bye now.